Gente, hoje alguém meteu o pé na cama. Gente, hoje eu chamei uma pessoa aqui muito especial. A gente já se conheceu, a gente já gravou um outro vídeo. O que aconteceu? Eu enfiei esse outro vídeo onde mesmo? No meu orifício. Eu mesma, fiz toda a merda. Mas Mariana Xavier tá aqui, mais conhecida como Tia Mari, pela Clara. Ai, meu Deus, eu tô apaixonada por ela. Linda. Mari tem um canal, pra quem não sabe, já vou avisar desde já, chama Mundo Gordelícia. Não é só para gordos, isso é uma informação muito importante da gente dizer. É, porque trata de todos os assuntos e assuntos muito parecidos com os que eu trato aqui no meu canal, inclusive. É verdade. Mas hoje a gente vai falar de um sério. Cabuloso. O dia que eu conheci a Mari, faz uns 4 meses, 5 meses, e a gente gravou outro vídeo, você me contou uma coisa que eu fiquei embasbacada e ao mesmo tempo que eu fiquei assustada, eu fiquei pensando, cara, a gente precisa falar desse assunto porque muitas pessoas acham que existe um limite para o que é, já vou dar spoiler, o que é o que não é abuso e tal. Eu queria que você me contasse a história pra galera de novo e pra mim de novo, para o pessoal entender do que a gente tá falando. Eu acho que pra contar, é melhor falar da minha vida já na adolescência, de como isso se refletia, né? Eu, apesar de ter um jeito muito extrovertido, né, muito amiga de todo mundo, blá blá blá, eu sempre fui muito inibida com muitas coisas em relação ao meu corpo, em relação à minha sexualidade, e isso não tinha nada a ver com ser gorda, porque eu não era gorda nessa época, mas eu sentia que eu tinha muitas travas. Eu tinha muita vergonha de trocar de roupa na frente dos outros, eu era muito cuidadosa, né, na época com os namorados, eu tinha uma dificuldade de deixar acessar a minha intimidade, e eu nunca entendi muito bem por quê. Porque eu tenho pais muito jovens, muito liberais, com quem eu sempre conversei sobre tudo, mas eu sentia que havia um bloqueio. E aí, num dado momento, ali por volta dos meus 19 anos, depois que eu consegui finalmente ter uma experiência sexual, perder a virgindade, voltaram em flashes na minha cabeça coisas que tinham acontecido comigo quando criança. Mas do nada? Do nada. Não foi na mesma semana que você perdeu a virgindade? Não teve relação direta? Eu não sei te precisar, assim. A minha virgindade foi um pouco traumática, a minha perda de virgindade foi um pouco traumática, não pelo ato em si, né, como a gente até vai falar disso no meu canal, mas porque foi uma vez e o cara desapareceu. E eu acho que isso mexeu muito comigo, né? Nessa lacuna emocional, assim, essas coisas voltaram pra minha cabeça. Foi um tempo depois, na verdade. E aí eu tenho flashes de um cara desconhecido me perguntando, eu devia ter, sei lá, uns 8 anos, e esse cara me perguntando se eu já tinha visto um peru duro. Então, mas onde você tava? Explica pra galera. No hotel, meu pai trabalhava muito em interior, cidade do interior. E eu, por sempre, desde criança, ter um jeito muito maduro pra minha idade, eu era muito deixada sozinha, assim, vou ver televisão na sala de TV do hotel, sabe? Essas coisas. Então, esse flash me lembra de uma sala de TV de hotel e um cara perguntando isso. São flashes, Tati. Eu não tenho, né? Eu não tenho a lembrança perfeita do que aconteceu. Foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito em terapia. E o que a minha terapeuta falou e é isso que eu acho que é importante a gente falar para as pessoas. Às vezes as pessoas acham que só o que é traumático é o abuso em si, o abuso físico em si, né? E a minha terapeuta falou, se tivesse acontecido um abuso real, se ele tivesse, né, enfiado em você, ou sei lá o que, todo mundo teria percebido, né, o seu corpo daria sinais e tal, seria diferente. Mas o que ela disse é que a mera menção, a mera sugestão sexual já pode ser muito traumática. E já é abuso, né? Exatamente. Foi uma coisa que depois que eu me dei conta, eu tive que ir reconstruindo essa minha relação com a sexualidade, ou sei lá o que, de me livrar da culpa e de entender que tudo bem, que é uma coisa positiva, mas é muito comum, né? Demais, mas é muito comum as duas coisas que a gente tá falando nesse vídeo. Primeiro, esse tipo de abuso que é só mencionado, que a pessoa só sugere e fica esperando a reação da outra, sei lá, porque às vezes tem muito cara que acha que isso não é abuso. Não, mas eu só perguntei se ela já viu, eu tava curioso pra saber. Que você faz isso. Uma menina de 8 anos. Até com a gente, que tem 30 e poucos, o cara vai chegar, você já viu um pinto duro sentado na sala de televisão? Quem faz isso? É abuso do mesmo jeito, é errado. Só que no seu caso foi infantil, porque você era menor, né? E a gente fica com a impressão de que o abuso em si é só, no imaginário, no senso comum,
é só como se fosse pouco, o ato físico, a coisa toda, mas isso aí também é muito pesado. Tanto que isso bloqueou durante muito tempo. Durante muito tempo. E isso se refletiu na minha personalidade de um jeito que eu nem imaginava, eu não entendia por quê. Eu não via, eu não achava coerente. Eu falava, nossa, mas por quê, né? Se eu tivesse uma criação repressora, pais que não me permitissem falar as coisas, mas sempre permitiram. Quando eu perdi a virgindade, a primeira pessoa que soube foi meu pai. Eu morava com ele na época, então não fazia sentido pra mim aquilo. Eu falava, por que eu sou assim? Por que eu tenho tanto medo de que as pessoas me vejam, ou sei lá o quê? Não sei se já vai ficar muito viajante aqui, mas uma coisa que talvez seja interessante dizer também, Tati, é que muitos casos de obesidade estão relacionados a abuso. Você sabia disso? Você jura? Não tinha a menor ideia. Sim. Às vezes as meninas, elas, por terem... Tem meninas que são muito desenvolvidas pra idade. Sim. Né? E esse corpo já meio mulher, mesmo sendo uma menina, às vezes provoca o desejo dessas pessoas doentes. Né? Porque são doentes. Um cara adulto que deseja manter relações sexuais ou qualquer coisa parecida com isso, com uma menina, é doente. E às vezes a menina associa esse corpo a essa dor. Tipo, foi porque eu tinha esse corpo voluptuoso, curvilíneo, ou sei lá o que esse cara me desejou, que esse cara me machucou, que esse cara sugeriu alguma coisa que eu não gostei. E às vezes as pessoas começam, claro que é num processo inconsciente, óbvio, a engordar por conta disso. Pra tirar pra se proteger, pra tirar culpa. Esse olhar. Não, pra tirar esse olhar de desejo. Assim. Né? A sensação que você tem é assim, se eu não tiver essa curva, se eu não tiver esse corpo, a capa de gordura, ela é uma defesa. O meu próprio processo de engordar, começou depois dessa história. Depois dessa história que eu lembrei disso, depois que eu tive uma primeira vez que o cara sumiu. Eu comecei... Claro que eu demorei muito tempo de terapia pra entender que esse processo tinha vindo daí. Que era uma coisa de... se eu engordar, se eu não for tão espetaculosa, né, dentro do padrão, quem se interessar por mim vai se interessar pelo que eu sou e não pelo filé mignon na vitrine do açougue, né? Entendi. 2 perguntas. Primeiro, você já fazia terapia quando você se deu conta disso? Porque a terapia é um negócio que eu bato aqui. Galera, vamos fazer. Eu sou muito a favor do Bolsa Terapia. A terapia foi muito transformadora pra mim, muito mesmo. Eu me considero outra pessoa, outro ser humano depois da terapia. Mas você já fazia? Eu já... Quando você relembrou? Não, na verdade, eu fui procurar a terapia porque eu percebi que eu precisava resolver essa questão. Então, eu fui pra terapia para tentar resolver essas barreiras que existiam nessa seara da intimidade, da sexualidade. E aí, quando você vai pra terapia, você descobre que aquilo é só a pontinha do iceberg. Abre uma caixinha de Pandora. Exatamente. E outra coisa, em algum momento, depois que você lembrou disso tudo, você sentiu culpa de não ter lembrado, às vezes, porque um comum também principalmente quando a pessoa é muito jovem, ela achar que é por causa dela, é a questão do corpo, é porque o meu corpo é bonito, é porque eu fiz alguma coisa, eu tava sentada de perna aberta, eu tava sentada de perna cruzada, eu tava de short, alguma coisa assim. E não adianta, só existe um abuso, não importa como você esteja, como a criança esteja, só existe um abuso se houver ali um abusador. Exatamente. Né? Isso é do caráter, da índole, ou da patologia da pessoa. Entendeu? Não vai existir. Se um cara não for um abusador, vai passar uma mulher pelada aqui e ele não vai fazer nada, porque não é da índole dele. Indifere de como a vítima tá, né? É o cara que tem o problema que dá o gatilho pra ele fazer o negócio tudo errado. Agora é uma situação muito preocupante, né? A gente, cada vez que vê uma notícia de abuso infantil, e a gente vê coisas muito horrorosas, e eu imagino o quanto seu coração de mãe aperte nesse momento, porque quando a gente para pra pensar, tipo, como é que alguém pode ter desejo, pode ter coragem de violentar um bebê, sabe? Tipo, são coisas muito terríveis. A gente tem que primeiro, ter um elo comunicativo muito bom com as crianças. Sim. E não só com os filhos da gente, com os sobrinhos, com os amigos, com as pessoas próximas que você tem mais liberdade para falar isso, para aquela pessoa se sentir segura para falar e tirar dúvidas também sobre qualquer coisa, e também informar o que é, o que não é abuso, porque é aquela história de conversar sobre sexo. Seus pais foram muito liberais, o meu pai foi muito liberal, a minha mãe me explicou muitas coisas, apesar de eu não achar que ela é tão liberal, mas ela explicou todas
todas as coisas que tinha que explicar pra mim. Muita gente, a gente é exceção. Muitos pais acham que o simples fato de falar sobre isso vai dar ideia, vai incentivar. Vai exato. E aí não fala, e pode acontecer um caso desse em que a pessoa simplesmente não entende nada e acha que é normal. Eu outro dia gravei pro canal da Regina Volpato, fiz uma analogia um pouco forte, mas ela me perguntou sobre toda a questão que eu tive, da ansiedade, de como lidar com assédio por causa da fama e blá 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 blá. E aí eu falei pra ela, Regina, é um limite muito tênue, porque às vezes as pessoas te cobram, né? Tipo, mas é carinho. E esse limite do que é carinho e o que vira abuso é muito tênue. Ou você acha que um abusador, quando faz isso com uma criança, ele não tenta convencê-la de que aquilo é carinho e ela não pode recusar. Exatamente. Não, mas é carinho, é bom, você não pode recusar. E aí a criança, meu Deus do céu, vai entrando naquela coisa de não, mas começa a acreditar naquilo. Sim. Que é carinho, que ela não pode recusar, que ela não pode falar. Muitas vezes é oferecido uma recompensa também, né? O que faz ela achar que isso é certo, ou certo no sentido de que não tem problema nenhum, porque ela tá sendo recompensada por aquilo e gera sequela pro resto da vida. E a história da culpa muitas vezes vem porque, gente, é fisiologia. O estímulo do corpo causa prazer. Então, às vezes, a criança tem a sensação de que aquela situação é errada, mas se culpa porque ela, ao mesmo tempo, sentiu prazer. É muito complexo, assim, é um negócio muito sério que abre uma série de janelas, mas a gente precisa começar, pelo menos, a falar disso, né? E buscar informação nesse sentido, porque pode gerar realmente sequelas muito graves. No meu caso, eu não acho, felizmente, que foram muito graves, acho que eu consegui perceber a tempo, né? Embora tenha sido traumático, não chegou a uma consumação de fato em si, foi mais uma questão de sugestão, né? Foi mais um assédio do que um abuso, vamos dizer assim, se é que dá pra diferenciar essas palavras, mas muita gente não consegue se recuperar disso tão bem. Então, se por um acaso você é uma pessoa que já passou por isso e tá assistindo esse vídeo, que a gente nunca sabe quem pode atingir, e é tão comum que pode ser que a gente atinja muita gente, procura ajuda, cara. Conversa com alguém que você confia, troca ideia, vai procurar um terapeuta, um psicanalista, o tipo de terapia que for bom pra você. Se abre, porque se ficar guardando isso só vai gerar mais e mais trauma e mais problema. Exatamente. Pedir ajuda, eu acho que é sempre a melhor dica pra quase todos os assuntos. Sem dúvida. Né? E conversar também, exatamente. Não é? Mário, eu fiquei muito feliz que você topou vir aqui de novo, porque, né, a gente já passou uma tarde inteira e perdeu tudo. Aí hoje a gente fez um encontro Rio-Minas em São Paulo, porque eu tô aqui com a minha peça. Não é mesmo? Até o dia 2 de setembro, o último capítulo. E aí é isso. Agora, esse assunto aqui foi um pouco mais punk, mais necessário, mas lá no meu canal a gente vai falar de coisas mais gostosas. Vai. Polêmicas também, não é não? Também, porque a gente gosta. A Mari fez um texto, rapaz, falando várias coisas íntimas. Vai lá assistir que eu vou deixar o vídeo aqui no card. E o canal da Mari tá na descrição e também tá no card. É só você clicar aí, vai abrir a abinha e você vai lá conhecer, tá bom? A sua peça é sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo no Teatro Itália, aqui em São Paulo. O último capítulo até dia 2 de setembro. E produtores de Uberlândia, por favor, levem a peça pra lá, porque eu não consegui ir aqui e eu quero assistir, tá bom? Acho digno. Fechou, então.